Porque o Gaudiano é o nome comum do meu pai e da minha mãe, né? E Gaudiano eu lembro do meu pai e da minha mãe, que era Ribeiro, e entrou, o nome dela também foi acrescentado Gaudiano. E eu acho bonito meu nome, gente. Ai, Deus abençoe, sejam todos muito bem-vindos nessa manhã agradável. Quero ler aqui um texto, porque você deve ter recebido uma mensagem no teu celular. Se você não recebeu, manda o teu contato que a gente vai também te mandar uma mensagenzinha, porque a gente carinhosamente tem deixado algumas questões para a igreja como desafio. E eu quero ler aqui, não ainda o texto da mensagem, mas um texto que diz respeito ao que deve ser nós como igreja. Romanos 8,19 diz o seguinte: a ardente criação, a ardente expectativa da criação, aguarda a revelação dos filhos de Deus. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Quem aguarda? A criação. Tudo que envolve a criação, seres humanos. A revelação de quem? Dos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Somos nós. Então, eles nos aguardam. Eu vejo muitas pessoas sofrendo. E eu lido com isso todo dia. Dentro da igreja e secularmente na outra função também. Agora vejo muita gente sofrendo. E isso me toca demais. Falei, meu Deus, o que a gente tem feito? Tem momentos que eu fico paralisado, perplexo de tanta gente que sofre. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Eles nos aguardam. Eles nos aguardam, que a gente possa ir. Hebreus capítulo 11, nós estaremos lendo a partir do verso de número 4. Interessante, né? Porque é físico isso, né? Quando a gente não vai, eles vêm. Quando os valores cristãos não avançam, os de fora vêm contra nós. Hebreus 11, a partir do verso de número 4 até o verso de número 6. Vamos ler todos juntos, em uníssono, a uma só voz. Alegria, nossa irmã Mônica Andrade, papai lá está bem, está tudo bem. Ela foi para Aracaju visitar lá o seu pai que estava mal, ainda requer as nossas orações. Alegria de ver o Jairo aqui. Deus abençoe, Jairo, a sua vida, você é muito especial, sua família, todos os irmãos. Deus abençoe a todos, são muito queridos por cada um de nós. Vamos ler todos juntos. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Verso 6, todos juntos. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. É perda? Ele recompensa. Deus nos abençoe e aplique as verdades da sua palavra em nossos corações. Meus amados irmãos, eu quero me ater ao texto que fala exatamente das ações dos dois filhos de Adão, que está lá no relato de Gênesis, capítulo 4, Caim e Abel. E a gente tem o primeiro ato de culto. O primeiro ato de culto, ele acontece
como parte integrante do culto em Gênesis capítulo de número 4. Porque desde os primórdios, né, já havia a prática da oferta à divindade. E o primeiro relato deste feito, desta ação, acontece na ação de Abel e Caim. Na verdade, esses dois personagens são paradigmas que representam toda a humanidade. Todo ser humano, ele apresenta em si uma necessidade de se relacionar. Nós somos relacionais. As nossas relações, elas se estabelecem interpessoalmente. E não apenas entre nós, mas ela é uma relação também que apresenta a necessidade com a divindade, com o divino. Ou seja, todo ser humano, ele cria um Deus, onde ele possa ali cultuá-lo, oferecer a ele suas ofertas, de se relacionar, de ter comunhão com ele, de apresentar a sua vida a ele, tanto no que diz respeito aos seus momentos de necessidade, carências, como também nos seus momentos de gratidão. Todos nós necessitamos, todos os humanos, têm uma necessidade intrínseca dentro de si, de uma relação com o divino. Nós chamamos, isso apresenta, humanamente falando, da formação cognitiva do ser humano. Cognitivamente, o ser humano, ele já foi colocado dentro das suas sanidades mentais, o divino. Quando falamos isso teologicamente e biblicamente, chamamos isso de senso da divindade. É assim que nós falamos numa perspectiva religiosa e bíblica. Enfim, nós, seres humanos, fomos criados para termos uma relação com Deus. Fomos criados para termos uma relação com Deus. E essa relação, e aqui especificamente em Hebreus capítulo 11 e em Gênesis capítulo 4, ela se estabelece através de ações. E há o primeiro, então, relato de uma oferta. Oferta que foi rejeitada, no caso, a oferta de Caim, e a oferta que foi aceita. Ou seja, nós entendemos que nós, seres humanos, necessitamos de relação com o divino. E essa relação, ela se estabelece através de ações. E aqui nesse texto, especificamente, a ação é através da entrega de ofertas. É importante lembrarmos que Caim trabalhava com a agricultura e ele vai apresentar a sua oferta da agricultura. Abel trabalhava com a pecuária e ele vai, então, ofertar aquilo que era peculiar à sua profissão, que era a pecuária. A questão não está em torno do que é a oferta, não é a forma como se oferta, não é o que se oferta para Deus, porque tanto nas Escrituras Sagradas nós veremos que havia oferta tanto do fruto da terra quanto dos animais, e ambas elas eram
aceitas. Mas é importante nós entendermos, em segundo lugar, que não é toda oferta que Deus se agrada. Deus não se agrada de qualquer oferta. Isso precisa estar bem claro para nós. E a pergunta para nós entendermos, olhando para o texto de Gênesis 4 e de Hebreus capítulo 11, por que o Senhor se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim? O fator determinante aqui, irmãos, nessa rejeição e aceitação, está exatamente naquilo que está não exterior. A questão não é o que se dá, não é do animal ou do fruto da terra, mas a questão, ela é interior. É a motivação do ofertante. Isso precisa estar bem claro para nós, que precisamos, olhando para esse texto e tendo como exemplo, como paradigma, como modelo para nós, a oferta de Abel. Embora todos sejam ofertantes, não é de toda oferta que Deus se agrada. As ofertas que Deus se agrada, elas não passam pelos nossos requisitos. Elas não se estabelecem com aquilo que nós achamos que deve ser, que tem que ser. Passa pelos requisitos dele. É ele quem estabelece. Nós não vivemos segundo o nosso coração. Nós vivemos segundo, ou devemos viver segundo a vontade de Deus. Porque senão, queridos irmãos, nós começaremos a viver dentro de uma realidade eclesiástica um relativismo, onde a gente acha como tem que ser. Eu estabeleço para mim o seguinte: eu vou à igreja quando eu quero, quando me dá vontade. Quando eu não tiver nada para fazer, eu vou para a igreja. Aprendi uma vez no seminário a respeito de vocação, que o ministro, ele não tem, ou o obreiro chamado, ele não tem que olhar para a sua realidade e ver o seguinte: olha, eu não dei certo na vida, tudo que eu fiz deu errado, então vou ser pastor. Então, tem gente que é isso, tem uma vida totalmente frustrada secularmente, vou ser pastor que dá certo, ganha dinheiro, pelo menos dá para viver, né? Pelos 5 salários está garantido lá no salário pastoral, teoricamente, né? Isso não é regra, é apenas indicação para o ministro, então, pelo menos estou garantido. Mas não é isso, irmão. Aquele que é chamado por Deus, ele tem muita coisa para fazer, mas ele abre mão de tudo aquilo por algo que é muito maior e sublime, que é a obra de Deus. Nós precisamos entender, irmãos, que a nossa vida, o nosso serviço para Deus, o nosso culto a Deus, que a nossa oferta para Ele, ela deve ser uma oferta agradável, que passa pelos requisitos, por aquilo que Ele quer para mim, e não por aquilo que eu quero, não por aquilo que eu estabeleço, não por aquilo que eu entendo que tem que ser. Eu vivo sobre os requisitos, sobre aquilo que Ele estabeleceu para mim. Quando nós vivemos relativamente, nós estamos vulneráveis, porque a gente não tem um norte, a gente não tem uma direção, a gente faz aquilo que a gente quer, a gente vai quando a gente quer, a gente oferta e dizima quando a gente quer. Isso é uma ameaça para a igreja, porque não é o que você quer,
não é a tua vontade, não é a tua maneira, os requisitos são dele. Pastor Ivo ontem falou uma coisa interessante, eu gostei, a respeito do momento lá de futebol, aquela coisa toda. Ele foi muito ético, não falou para time que torce, né? Deu uma dica brincando, o pessoal entendeu, mas dizendo o seguinte, que foi chamado, uma pessoa da igreja chamou ele para assistir o jogo e falou: só termina o estudo mais cedo, a gente vai ver o jogo do nosso time. E ele chamou a atenção, porque aqui é primário. Aqui é o melhor lugar. Se a gente achar que esse aqui não é o melhor lugar, irmãos, se eu estou num lugar, por exemplo, sentado, que eu entendo que aquele não é o melhor lugar para mim, eu já fico desconfortável, já fico mexendo na cadeira, incomodado, doido para sair. Mas quando eu entendo que esse é o melhor lugar, de que estar na presença de Deus é algo maravilhoso, que quando diz aquele cântico, quando estou com o povo de Deus, eu sinto a maior alegria. O pessoal fala para eu não cantar, mas eu canto, né? Lá em Caxias foi elogiado, né, Cid? Lá na igreja Monte Oreb, lá do Márcio Siriaco, a esposa, até a mãe do Washington Reis chegou e falou: pastor, você canta bem. Eu falei: gostei. Fiquei animado, irmão. E agora eu estou gostando de cantar, né? O que eu quero dizer, meus amados irmãos, que fique claro para nós, que esse lugar, e mais do que esse lugar, o meu culto, porque o que acontece em Gênesis 4 é um culto, que o meu serviço para Deus é algo sublime, é algo maravilhoso, eu me deleito em servir. Outro dia eu estava ouvindo um videozinho falando sobre amor próprio, e aí diz o seguinte: primeira coisa que você tem que pensar em você, isso não é egoísmo, isso é amor próprio, porque depois você vai ajudar o outro, porque você só vai dar o que você tem, né, Marisa? Como é que eu vou dar amor se eu não tenho amor? Então, primeira coisa, eu preciso ter em mim para dar para o outro. O que expressa, irmãos, que a minha oferta, ela é fruto daquilo que eu tenho, da relação que eu estabeleço com Deus, da vida que pertence a Ele, e então eu vou dar tudo aquilo que eu tenho, que na verdade Deus não precisa de nada, Deus não precisa nem de animal, nem de fruto. Ele só quer de nós a expressão da nossa vida com Ele. Ele só quer de nós gratidão. Diz o reverendo falecido Edésio Ocheca, que dizia o seguinte: todo exagero é pecado, exceto o exagero da gratidão, o excesso da gratidão. Que sejamos, irmãos, gratos a Deus. Então, entendamos de como tem sido a nossa oferta. E ela não está a partir da questão de animal ou de fruto. Estabeleço de novo essa explicação. Mas ela está em viver segundo aquilo que Ele quer para mim. Eu vivo, como diz Paulo, agora não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E o que eu vivo pela fé. E ele vai servir a Cristo e ao Evangelho, e a gente sabe da história, sendo perseguido, sendo preso, sendo chicoteado muitas vezes, mas a expressão daquilo que ele tinha com Deus. A gente precisa entender um pouco mais sobre isso com profundidade, do nosso serviço para Deus.
Quem é muito grato sempre acha que falta. Eu quero dar mais para Deus. Eu estou dando muito pouco. Eu vou entregar mais a minha vida e vou servir melhor ao meu Deus. E isso trouxe consequências muito ruins, você sabe da história, mas eu não quero dar isso como destaque, porque depois disso tudo, Caim vai e tira a vida de Abel, né? A ação do invejoso. O invejoso, ele inveja por aquilo que você fez, mas ele ainda quer o que você tem, né? E eu quero trazer uma outra reflexão aqui, um outro ponto, um outro princípio. É que aquilo que você faz para Deus, o teu serviço para Ele, a tua oferta agradável para Ele, tem reverberações, tem impacto e testemunho que transcendem as gerações. A oferta de Abel, meus amados irmãos, a ação dele teve impacto profundo para as gerações. Essa ação de alguém que ofertou tudo aquilo que era nele, dentro dele, na sua relação com ele, reverbera ainda para nós hoje, conforme diz essa galeria da fé, que descreve aqui personagens fabulosos, alguns, sim, humanos que cometeram percalços. Raabe está na galeria da fé, uma mulher que tinha uma história comprometida, mas transformada pelo poder de Deus, que mudou a sua vida e fez que ela também estivesse aqui em Hebreus capítulo 11. E isso me ajuda a pensar o seguinte, que é uma condição possível para nós. Porque se não a gente vai... Hebreus capítulo 11 é só para os super-heróis, é para a Liga da Justiça Espiritual. Não, irmãos, isso aqui é para gente, é para ser humano. Raabe está aqui. Personagens falhos e pecadores estão aqui. Isso quer dizer que eu posso, que você pode, que isso é possível de nós vivermos assim para Deus e sermos fonte de bênção e testemunho. Vocês podem até serem lembrados por alguns críticos, pelos erros que você cometeu, pelos percalços que você teve na sua vida, mas Ele vai te olhar de forma diferente, e aquele a qual Ele está preparando para trazer para si, aqueles que são os escolhidos dEle, eles verão em você um exemplo, um testemunho, porque a galeria da fé fala de gente que já partiu, né? Então, a possibilidade da gente começar, né? Da gente começar, se a gente está falhando até agora, e da gente ser fonte de testemunho, porque, conforme eu disse, um outro ponto foi que isso foi exemplo e testemunho para as gerações. E o seu exemplo não durou enquanto ele estava vivo. O exemplo de Abel permaneceu mesmo depois dele estar morto. E o exemplo dele não permaneceu depois dele estar morto por 5, 6, 7, 8 anos, 9 anos. Já se vão mais de 2000 anos que mesmo depois de morto já não tem nem mais cinza. O seu exemplo ainda fala. Nós precisamos de homens e mulheres de Deus que entenderam aquilo que é o serviço para Deus, que é a minha oferta de vida para Deus, e que isso vai trazer reflexos para as gerações vindouras.
O que deve te motivar a ser um ofertante para Ele? Olhe para a própria oferta de Deus. A oferta de Deus foi uma oferta suficiente. Ele enviou o seu Filho Jesus como oferta para morrer na cruz por mim e por você. A vida do seu filho foi dada, o seu sangue foi derramado. Uma oferta agradável de Deus foi Ele dar o melhor que Ele tinha, o seu filho, para nos salvar. Diante disso, queridos irmãos, será que somos constrangidos? Será que somos motivados e desafiados a oferecermos para Ele nada menos do que o teu melhor? Não precisa ir além do teu limite, mas não dê menos do que você possa dar. Dê o seu melhor para Ele, porque Ele deu o melhor dele por você, porque Ele ama você, mesmo você não merecendo, Ele deu o melhor dele. Diante disso, meus amados irmãos, será que há alguma coisa a mais que nos desafie, que nos motive, que nos convoque e que nos chame para servirmos a Ele melhor? O teu time vai ganhar, vai perder, e você pega chuva, pega sol, fica resfriado, gasta dinheiro, se aborrece, corre risco. Não sou nada contra, eu gosto de ir ao Maracanã também. Mas eu estou falando de algo que é muito sublime, que eu estou falando. Algo que é muito maior, talvez a gente não tenha entendido do privilégio que é ser chamado filho de Deus. Você é filho dele. Você é herança dele. Você foi resgatado por ele. E o texto que eu li anteriormente de Romanos capítulo 8, lembra que eu falei que tem tanta gente sofrendo? Pastor, eu também estou sofrendo. Só que esses que estão sofrendo, eles não têm a salvação. Eles não têm a paz que você tem, mesmo quando tudo não vai bem, conforme diz a canção. Eu não vou cantar, que meus créditos já esgotaram de hoje de manhã. Então você pode até estar sofrendo, sim. Pode até estar passando por dias difíceis. Mas você é filho dele. E ele é parcial, sim, porque ele tem um cuidado especial com os seus eleitos. Ele tem um cuidado especial pela tua vida. Você pode estar até vivendo momentos difíceis no teu casamento, financeiramente, na educação dos seus filhos, mas você fecha os olhos e você pode elevar os seus olhos e pedir socorro, porque o teu socorro, ele vem, e ele vem do Senhor. Tem gente que olha para si, e às vezes eu me pego com jovens, às vezes, claro que eticamente, sem expor ninguém, é um princípio, mas eu pego jovens e pego senhoras e senhores que dizem: eu não aguento mais, eu quero morrer, porque eu não aguento, porque ela tem um vazio,
ela precisa de Jesus, eu não posso falar de Jesus. Eu falo, se apega à religião, a uma fé, alguma coisa que te ajude, que te encoraje. Termino a minha palavra e a gente vai cantar uma canção, tá, Rose? Eu sempre gosto de cantar. Guilherme não gosta muito de cantar, mas eu gosto de terminar com canção. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. O que você vai entregar para o Senhor? Entrega o teu serviço, entrega a tua vida. Senhor, eu estou aqui, nem sei o que eu posso fazer. Senhor, é para varrer a igreja? Senhor, é para me dedicar aqui e ajudar em alguma coisa, atrair pessoas para o teu reino, para a tua obra. Senhor, eu estou aqui, eu não quero que eles ainda fiquem aguardando a revelação, eu já estou aqui, eles aguardam, mas eu estou aqui. Eu quero te fazer um convite, eu gosto de convite também. Vamos ficar em pé? E eu vou convidar você, que vai se posicionar aqui e dizer, Senhor, conta comigo. Eu estou aqui. Eles não precisam mais aguardar, porque já podem contar comigo. Se o que eu estou falando diz respeito a você, e agora eu não estou falando de necessidade sua, estou falando da necessidade do outro, e que você vai se colocar à disposição para servir o outro, porque você está aqui para servir. Se você quer ser um desses, você pode vir aqui à frente. Você pode vir aqui, eu estou disposto, eu estou nessa, eu quero servir ao Senhor, eu quero me dedicar para a obra do Senhor. Se a criação, se o mundo está sofrendo, me coloca nesse lugar para servir ao Senhor. Usa a minha vida. Pode vir aqui à frente, se você desejar. Não se constranja. Venha. Deixa que
Senhor, eis a nossa vida à tua disposição, para que o Senhor use e faça como o Senhor quer. Não há limites, ó Deus, para o Senhor. O Senhor pode fazer tudo, até quebrar a dureza do nosso coração, até a nossa incredulidade, quando muitas vezes a resistência de nós, como foi com Paulo, que era perseguidor, e o Senhor alcançou a ele para ser perseguido pelo Evangelho. E no nosso coração há uma disposição espontânea, Senhor, de sermos usados pelo Senhor, para a glória do Teu nome. Usa cada irmão aqui à frente, que se colocam nesse lugar. Usa cada irmão presente, cada servo e serva Tua aqui, nessa manhã, de maneira muito singela e especial, Senhor amado. Ó Deus, o quanto a humanidade tem sofrido, e o quanto a igreja ela é importante, ó Deus, o quanto ela tem um papel essencial nesse lugar que ela foi colocada para ser sal, para ser luz. Usa a nossa vida, Senhor amado, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, podem sentar-se.